Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação do Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele vamos abordar temas de interesse do empresário e daquelas pessoas que pretendem empreender. Vem com a Mood nessa jornada. No programa de hoje vamos falar sobre funcionário seguro igual a empresa segura. Logo vamos falar de segurança no trabalho. E como convidado especial temos hoje o Ricardo, que ele é coordenador de segurança, saúde e meio ambiente e já trabalha na área há 17 anos. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, André. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite e vamos falar de segurança no trabalho? Vamos sim, André. Tô sabendo que você é um guitarrista, surfista e gosta de viajar. Até no surf precisa de uma segurança ali naquele trabalho específico? Precisa. Você tem equipamento de segurança também. Olha só, eu não sou surfista. A cordinha é equipamento de segurança. Ah, tá. Senão você tem que nadar tudo de volta. Além de falta de segurança, é um trampo também, né? Sim. E falando sobre segurança no trabalho, na prática, o que a gente entende por segurança no trabalho? André, segurança do trabalho é a capacidade de uma organização cuidar dos seus funcionários para que eles vão ao seu trabalho, desempenhem o seu trabalho e voltem para suas casas em saúde e seguros. Isso basicamente é o que... Basicamente, para isso eu preciso de uma estrutura, ter uma boa estrutura, bons profissionais, bons treinamentos, formando uma cultura forte de segurança. Esse negócio de formar cultura aí, vai falar mais. Que é importante para as empresas. As empresas precisam desenvolver cultura. A gente trabalha, a Mood em si trabalha muito com cultura dentro das empresas. A gente percebe em alguns clientes, inclusive, que falta uma cultura. Ninguém sabe o que faz, como faz, cada hora faz uma coisa. E a gente vem trabalhando para implementar uma cultura nas empresas. E a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Você pode fazer o plano que for, o que tiver na cultura... É bem isso, cara. Acontece. Vai sobrevaler. Acontece. A gente percebe diferentes níveis de empresa. Empresas muito dedicadas para o colaborador, outras dedicadas mais para o cliente, outras não se dedicam para ninguém, mas puxando o gancho para a parte de segurança do trabalho, tá? Aquele empresário que hoje nada faz, nada, zero, assim, para a parte de segurança do trabalho, por onde que esse empresário, eu falo pequeno e médio empresário, por onde que ele pode começar a implementar uma cultura de segurança ali na empresa dele? Bom, ele deve começar se preocupando com os riscos que envolvem aí a segurança e saúde dos trabalhadores, ao impacto que isso tem na legislação também, as penalidades que ele pode ter, tá? Eu dou o exemplo do seguro do carro, né? Uhum. Nós pagamos seguro dos nossos carros porque a gente acredita prevenir, que há um risco e a gente quer prevenir. E a gente investe nisso. E aí é a mesma coisa, a gente precisa investir na segurança. Então, para começar, pequeno empresário principalmente, médio empresário também, consultorias especializadas. Se eu não consigo ter um headcount na empresa. Headcount, traduz essa palavra linda do inglês. Headcount são pessoas, não consigo contratar pessoas na empresa. Então, eu começo com consultorias. Também consultar as normas regulamentadoras, hoje são 37. Nossa, tem algumas bem específicas, algumas para operações portuárias, a última 37 de plataformas de petróleo, mas a outras 70% das normas podem ser aplicadas a algum negócio que contém riscos aos colaboradores. Tá? Vamos supor que eu sou uma empresa de médio porte e eu tenho um plano futuro de fornecer para grandes empresas ou multinacional. O que eu preciso fazer? Bom, tem que cumprir essas normas, buscar cumprir essas normas, elas são extensas, elas pedem bastante coisa, né, para proteger as pessoas, proteger o negócio também. Essas normas, elas puxam outras normas, que são as ABNTs, as NBRs. Então, as NRs, elas têm peso de lei. E as ABNTs que são citadas principalmente nas NRs também ganham peso de lei. Exemplo, tem uma norma para iluminação, tá? Tem outra norma para iluminação ruído, de ambiente, você diz? Iluminação de interiores, NBR 5410, se não me engano. E tem normas para ruído, normas para instalações elétricas. Então, todas essas normas, elas precisam ser seguidas, né? E buscar também as certificações ISO.
né? Hoje a gente tem a ISO 45001, que ela fala de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, que ela também pede que cumpra-se todas essas normas. Eu tenho a ISO 14001 também, nós temos no mercado, para meio ambiente também. Tá? Essas são normas assim, que para as multinacionais, se quiser fornecer para as grandes, é um diferencial, e para algumas é o básico para poder entrar na concorrência, para poder concorrer esse serviço, fornecer esse serviço. Então aquela pessoa que está realmente, aquele empresário focado em partir para grandes empresas multinacionais, tem que atender uma série de normas, série de regulamentação, tem que implementar tem que olhar para isso. Um sistema ali de segurança interno, de segurança do trabalho interno. Sim. A gente sabe que hoje existe o SESMIT, até queria que você falasse o que é, e por legislação, quais empresas precisam do SESMIT? Tá importante essa pergunta, André. Principalmente as operações que têm maior risco, elas têm uma necessidade maior de SESMIT, né? Então, o SESMIT hoje está na norma regulamentadora de número 4. Toda empresa no Brasil é classificada com o CNAE, né, Caderno Nacional de Atividades Econômicas. Na NR4 você tem essas atividades, ela varia de 1 a 4. Quanto mais baixo, 1 é o risco mais baixo, 4 é o risco mais alto. Exemplo de risco 4, construção civil, mineração. São segmentos que precisam de muitos profissionais de SESMIT. E para isso, o segundo componente, esse é o primeiro componente. Então você vai olhar que grau de risco que é a sua empresa. Tá. O segundo componente é o número de funcionários. Então existe uma tabela na NR4 do dimensionamento do SESMIT. É uma escala que você vai mais ou menos... De 0 a 50, de 50 a 101, 101 a 251, 251 a 501, de 1001 e por aí vai. E aí, por exemplo, uma empresa de grau de risco 3, a partir de 100 funcionários, precisa ter por lei um técnico de segurança. Tá? E aí vai crescendo a necessidade de mais profissionais, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, conforme essa empresa... Conforme o porte da empresa. O porte da empresa. Legal. Pelo risco e pelo volume de pessoas. Tá? Tem mais uma questão sobre o SESMIT que é importante... Não é só... Esse é o mínimo. Tá? Empresas que buscam além do mínimo, ao invés de ter um técnico, tem 2, geralmente elas têm mais resultado de segurança. Para tem mais gente ali os riscos mesmo do negócio. Cara, o risco existe, né? Existe. A gente tem que proteger para que não... você faz. Quanto mais você investir, mais seguro e sustentável é o seu negócio. Menos riscos de penalidades você pode ter como empresário. Bom, eu trabalhei muitos anos em multinacional, né? E eu lembro da CIPA. Todo mundo falava, campanha da CIPA, cipeiro, época de eleição. E quanto à CIPA, assim, o que você tem a dizer que empresas precisam, ou porte, o que seria a CIPA em si? Bom, CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, a norma regulamentadora número 5. E ela é uma arma poderosa para o empregador, se ela for bem usada, né? Então é um recurso que está ali. E ela é formada por profissionais que não são de SESMIT. Tá. Né? Geralmente não são de SESMIT, né? Não é recomendado. Você pode até ter, qualquer funcionário da empresa pode integrar a CIPA. Mas a composição da CIPA é um processo eleitoral, onde você tem os representantes do empregador e do empregado. Do empregador, o empregador escolhe quem vai representar a CIPA. E é um processo que vai trocando anualmente desses representantes. E os representantes do empregado, eles passam por um processo eleitoral. Esse processo eleitoral, as pessoas que são escolhidas, elas têm uma estabilidade na empresa do ano do mandato e o ano seguinte, ou seja, de 2 anos. Né? Segurança ali. Essa pessoa não pode sofrer dispensa. Tá? Mas para isso, a gente precisa gerenciar da maneira correta a CIPA para que ela seja usada da maneira correta. Não adianta nada só ter lá o selo, ou o slogan, ou qualquer coisa do tipo, e na prática não acontece, né? Aí volta para aquela parte da cultura que não existiu. Sim. Tá só no papel, né? Sim, e as responsabilidades da CIPA, André, é importante falar que o cipeiro, todos os cipeiros todo ano, né? Você troca o mandato todo ano, né? Ele é renovado anualmente, e é necessário um treinamento de 20 horas para poder integrar a CIPA, todos os representantes do empregado e do empregador.
E a CIPA também tem atuação na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, são eventos de conscientização. Ela deve atuar nisso, não só o SESMIT, então ela ajuda muito o SESMIT. Então é uma parte bem interna assim da empresa, né? Sim, exato. E também a questão de mapas de riscos, investigação de acidentes, ela contribui. Ou seja, você tem a chance de ter uma equipe multifuncional de diversas áreas, podendo ajudar no negócio, não só, às vezes você tem um profissional de SESMIT. Então ela é um recurso poderoso. Mas ou seja, você agrega pessoas ali do seu time com uma força extra ali para fazer uma conscientização de segurança no trabalho. Exatamente. E falando assim dessas empresas que já saíram do zero, estão implementando, estão se dedicando, como que funciona a parte de treinamento? Você comentou algumas coisas da CIPA, que precisa de 20 horas, mas e a conscientização na parte de treinamento dessas empresas? Como que é a pegada? Você sabe bem, na Mood, treinamento é o combustível, as pessoas, desculpa, é o combustível da empresa. Logo, essas pessoas precisam de treinamento. Sim, os clientes chamam para treinamentos, muitas vezes mais para outras áreas, não tanto para a parte corporativa, para a parte de segurança, mas e aí, Quanto mais você treina as pessoas, quanto mais você dedica, mais você fala no assunto, mais aquilo vai estar na cabeça das pessoas e na vida das pessoas, né? É claro que você também precisa mostrar boas atitudes como liderança, né? Mas os treinamentos são primordiais, né? E não só das normas. Existem diversos treinamentos só das NRs. Treinamento para eletricista. São específicos e dedicados ali para determinado nicho de funcionário de uma empresa, né? Exato. Se você tem um eletricista, você precisa de um treinamento específico. Para quem opera uma empilhadeira, precisa de treinamento específico. Então, esses são os treinamentos que as normas pedem, os básicos, mas existem treinamentos de cultura de segurança, de comportamento seguro. Todo treinamento que possa agregar nesse sentido, ele é muito bem-vindo. Existe uma forma correta de implementar esses treinamentos? Uma agenda anual ou uma semana, como você comentou? Existe uma forma correta? A forma correta é fazer o planejamento anual, cronograma, porque esses treinamentos regulatórios que estão nas normas, eles têm uma periodicidade. Um treinamento de trabalho à altura é uma periodicidade de 2 anos. Ele tem uma validade. Uma validade, você tem que reciclar a equipe, sempre está falando do mesmo tema, então... Exato, de eletricista também, mas tem treinamentos que são anuais. Tá? Então, você precisa respeitar essa periodicidade, não perder esse time, porque os funcionários precisam estar treinados, né? E se você tem um acidente, algo na empresa, isso pode ser questionado se recebeu o treinamento está atrasado, você pode ter problemas também. Falando um pouco da parte de EPIs, a gente muito se ouve falar nas empresas. Como que a gente faz o registro que o colaborador tirou um EPI, que a gente tem certeza que ele está usando de uma forma correta? Até se você pegar na internet, você vê uns memes, os caras usando o EPI das formas mais criativas. Trás, né? Usa até para fazer prato de comida ou coisa do tipo. Então, como que a gente garante assim que o colaborador tirou, está utilizando de forma correta? Um pode cobrar do outro. Como que na parte de EPI, que a gente pode aí? Bom, a segurança do trabalho, para as pessoas que não conhecem muito, a primeira coisa que vem na cabeça é EPI, né? E os EPIs, eles são controles individuais para os riscos, né? Então, EPI, equipamento de proteção individual. Para ele ser um EPI, ele precisa ter um certificado de aprovação, passar por um teste, ele tem um CA, ele tem um númerozinho. Esse CA pode valer até 5 anos, isso está na NR6, inclusive está em sequência. É uma coisa conectada na outra, né, cara? Exato, não tem jeito, né? Tá? E você precisa treinar os colaboradores, você como empresário, e o colaborador precisa cuidar desse equipamento, zelar por ele. E quando você treina o funcionário, você também precisa entregar na periodicidade certa, ou se extraviar, se estragar o equipamento ou se desgastar, precisa ser trocado na frequência correta. E essas trocas, elas precisam ser registradas numa ficha. Existem diversos modelos de ficha de EPI, né? Isso é muito fácil de conseguir e precisa ter esses itens mínimos da norma. O nome do funcionário, registro, aí todo item, todo EPI que ele for pegar, toda a troca, um sapato novo, preciso colocar lá. Calçado de segurança, o tipo dele, o CA, preciso colocar o número do CA. E o funcionário precisa escrever em cada linha que recebeu aquele EPI naquele dia, tem que ter a data também.
devido à validade, Isso. saber que ele retirou e tal. E para fechar a ficha de EPI, precisa ter um termo que o funcionário foi treinado, e para isso também precisa Não adianta treinar. só entregar, tá aqui. Não sei E nem você, como como usa. empregador, precisa treinar o funcionário. É claro, tem EPIs que não precisam de treinamento. Bota, né? Vou colocar. Como mudar? Mas se eu vou colocar um protetor auricular tipo plug, existe uma maneira correta. Eu não posso deixar encostar só na orelha um pouquinho. Eu preciso levantar a orelha aqui para abrir o canal auditivo, colocar aqui. Também não posso afundar demais da conta, tem um nível correto. Olha só, uma coisa tão simples, né, que a gente olha e fala, nossa, precisa de uma orientação. Nossa, não preciso disso. E olha, Então, tem alguns que precisam, coisa. outros que não, mas e entender a função daquele EPI, porque eu tenho tipos de luva diferentes para risco diferente. Pode ser para risco de corte, por exemplo, outra para risco de queimadura, tá? Então eu preciso treinar corretamente e eu preciso guardar essas fichas, isso é importante, por 5 anos, pelo menos. 5 anos. Porque há muitos casos de colaboradores que falam, não recebi EPI. Aí se vai você para não guarda o trabalhista, registro, você vai para aquela parte trabalhista, sim. e o pessoal fala, não recebi, não sei, não recebi orientação, Sim. qualquer coisa do tipo. Sim. É obrigação da empresa a entrega de EPI Sim. e de conservação e utilização do colaborador. Do colaborador. Tá. Vamos supor que uma empresa implementou uma política, implementou uma conscientização, uma cultura de segurança no trabalho, implementou a entrega dos EPIs e tal, e por infelicidade teve um acidente. O que acontece? Como que funciona a partir daí? Mesmo prevenindo, ainda aconteceu. Bom, primeira coisa, precisa cuidar desse colaborador, dar o suporte que ele precisa, entender a gravidade da lesão, dar devido atendimento médico. Se você tem um atendimento interno, atendimento inicial, se não levar para um local de pronto atendimento especializado. Em sequência, precisa fazer uma análise deste evento, desse acidente, entender o que ocasionou, quais são as causas raízes, as principais causas, e determinar as ações corretivas para que sejam robustas e para que aquilo nunca ocorra novamente. E dentro de tudo isso aí que você falou, por exemplo, para prevenir e tal, existe como medir o grau de segurança de uma empresa? Por exemplo, essa empresa é segura, essa é insegura, desculpa te cortar. Ou então, putz, vamos supor que eu vou fazer uma trilha no meio do mato. Não vou por ali porque ali é perigoso. Eu olhei e achei que era perigoso. Ou então, não, vou por aqui que aqui é mais seguro. Sim, existe como medir o grau de segurança de uma empresa? Tem diversos indicadores e maneiras de se medir empresa, né? Eu começaria pela estrutura, né? Qual que é o nível das instalações hoje que a empresa proporciona aos seus empregados, tá? Se eu tenho boas condições, se o ambiente é seguro, se eu atendo todas as normas, eu tenho norma para abertura de porta, tenho norma para corredor, tenho norma para diversos itens. Então tem que ter uma estrutura segura. Preciso conhecer os meus riscos. Os meus riscos são esses e determinar os controles. É importante falar nos controles que existe a hierarquia dos controles. A gente falou do EPI. O EPI nessa escala é o último. Ele é mais fácil de eu entregar para o funcionário. Mas o funcionário pode deixar de usar em algum momento. Então, eu tenho níveis acima que são controles administrativos, controles de engenharia, uma proteção de máquina, por exemplo, é um controle de engenharia. A substituição de um risco, eu tenho uma máquina que tem uma proteção exposta ali, a outra já vem fechadinha, ou um compressor que emite ruído, eu compro um compressor sem ruído, eu elimino o risco, eu sou mais efetivo. Mas de uma maneira geral, se eu tenho controle sobre os meus riscos, e aí meus indicadores, que aí reflete esses dois primeiros fatores que eu te falei anteriormente, que seria, por exemplo, o mais clássico é o número de acidentes, e isso também é contabilizado em número de horas, porque uma coisa é você ter um número de acidentes para uma empresa de 10 funcionários, um acidente no ano, e um acidente para uma empresa de 100 pessoas. Um acidente é sempre um acidente, tá? É sempre perda, é sempre ruim para todos, mas eu tinha um número de horas, eu tinha 100 pessoas trabalhando aqui e aconteceu alguma coisa. Eu tenho 10 pessoas trabalhando aqui e aconteceu outra coisa. As taxas são diferentes. Entendi. Então eu preciso medir dessa maneira.
Esse é um exemplo do indicador reativo. Indicador proativo, quantas horas de treinamento eu dedico para o funcionário? É um indicador proativo. Muito legal. Você, empresário que está procurando implementar uma metodologia, uma cultura de segurança no trabalho, não sabe por onde começar, a Mood pode te auxiliar nos objetivos, nos indicadores, nas metas, como estabelecer isso. E aí a parte de implementação também é possível, a gente está trabalhando junto. Ricardo, muito obrigado, show de bola. Se deixasse aqui, eu queria saber de casos práticos, mas a gente não tem mais tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Quem quiser te achar nas redes sociais, como que faz? Vocês podem me achar no LinkedIn, eu tenho um nome super simples. É Ricardo Schwarzer, é SCHWARZR. É quase o Schwarzenegger, mas você tira o Neger. Tá? Ricardo Schwarzer Filho. Mais fácil por embaixo, né? Sim, é mais fácil por embaixo. Obrigadão, valeu. Obrigado, André. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até o próximo programa.